Eu quero estar lendo com os irmãos o texto, está no livro de Números, a partir do capítulo 13. Verso 25, e diz o seguinte: Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e encontraram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel, e esse é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé no mar, e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse: Subamos animosamente, e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio delas são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos teus olhos. Amém? Curve sua cabeça nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós aqui nos colocamos em Tua presença, Senhor, glorificando o Teu nome, porque só Tu é merecedor, Senhor. Nós colocamos esse momento que meditamos na Sua palavra, meditamos para que nós venhamos a aprender mais de Ti, a fazer a Tua obra, a sermos alimentados por Tua presença e o Teu amor. Senhor, nos conduza, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações e usa-nos para fazer a Tua obra e cumprir os Seus propósitos nessa terra enquanto pudermos, Deus. Em nome de Jesus, nós assim Te agradecemos e pedimos Teu auxílio nesse momento. Amém. Bom, queridos, esse é um trecho que cristãos, crentes hoje em dia, nós temos o conhecimento dessa história, né? Se nós formos voltar no tempo, analisar todo esse trecho, analisar desde o início, nós vemos um povo que saiu de um jugo de escravidão. O povo de Israel foi tirado da escravidão através e por intermédio do Senhor, através do intermédio de Deus, usando ali a pessoa de Moisés para que pudesse conduzir aquele povo para o lugar de habitação que Deus outrora prometera. Então o povo que estava debaixo de um jugo da escravidão estava servindo aos egípcios como escravos, como trabalhadores. Agora foi tomado como um povo seleto, um povo escolhido por Deus, para que assim pudesse cumprir as obras do Senhor, os propósitos do Senhor na vida daquelas pessoas. Então, através disso, Moisés liderou aquele povo através de quilômetros e quilômetros de distância, para que eles viessem habitar na terra de Canaã, na terra que Deus separou, que Deus escolheu, para que eles pudessem habitar, morar, possuir. E esse é o momento crucial da história, em que aquelas pessoas que já haviam caminhado muito, já haviam enfrentado grandes dificuldades no deserto, agora estavam à porta de entrada daquele lugar, da terra prometida.
do lugar prometido por Deus, a promessa do Senhor. Eles estavam ali prontos para invadir, para conquistar. E dentro disso, Moisés ali separa 12 pessoas, 12 líderes daquele povo. 12 pessoas, 12 dos principais das tribos. E os manda espiar a terra, os manda tomar conhecimento daquela terra, do que havia ali, do que haveriam de encontrar ali, quais os povos que eles iriam encontrar ali, como era o terreno. E aqueles homens, eles adentram aquela terra, aquele lugar, e eles ali observam tudo, tomam nota de tudo, para que pudessem reportar a Moisés, reportar ao povo que esperava ainda fora do território de Canaã. Então eles passaram ali 40 dias, observando, tomando nota, escrevendo, observando tudo que pudesse ser relevante para que a sua conquista ela fosse eficaz. E quando eles retornaram ao povo, eles trouxeram boas notícias, né? Olha, a terra ela é muito boa, é uma terra que realmente ela mana leite e mel. Mas acompanhado dessa boa notícia, acompanhado do que eles viram lá de bom, também trouxeram más notícias. É um lugar muito difícil de invadir, porque ali há pessoas, há cidades fortificadas e muito grandes, pessoas altas, de alta estatura. Vai ser muito difícil nós invadirmos esse lugar. Então, quando nós observamos isso, amados, nós vemos um povo que saiu de um lugar que eles estavam numa situação de escravidão, numa situação em que eles não teriam nem o conhecimento, nem o poderio militar para enfrentar uma grande nação. Mas quando nós lemos a história, nós vemos que Deus vem capacitando esse povo e vem favorecendo esse povo desde o tempo em que eles saíram do Egito. Deus ali fez eles entenderem de artesanato, entenderem de artes, para que pudessem confeccionar as coisas do tabernáculo. Favoreceu eles em meio a dificuldades ou em conflito com outros povos. Deus foi esse Deus maravilhoso que fez brotar água da rocha para que aquele povo eles pudessem sobreviver. Então o que nós vemos Deus fazendo é favorecendo, escolhendo eles como pessoas a quem ele pudesse cumprir a sua obra, pudesse fazer a sua obra. Escolheu como povo seu. E mesmo assim, mesmo Deus favorecendo e demonstrando que ele era com aquele povo, que por várias vezes Moisés precisou interceder, e Deus foi misericordioso com eles, para que eles não padecessem de algum mal, ou que Deus abandonasse eles. Mas Deus esteve firme, cumprindo a sua promessa, mantendo aquele povo seguro. E o que acontece agora é que aquele povo, mesmo vendo tudo isso, mesmo sabendo que Deus era com ele, que Deus estava com eles, o que eles fazem? Eles tiram a credibilidade da pessoa, eles tiram a credibilidade do poder de Deus. Porque à medida que há um comando para que uma terra ela seja conquistada, uma terra que eu dou a vocês, que eu estou doando a vocês, que eu separei para vocês, é uma bênção minha para vocês. Como que vocês criam dificuldade quanto a isso? Eu não venho favorecendo, estando com vocês em tantas dificuldades, em tantos levantes. Como é que aquele povo ele pôde dessa forma descredibilizar por medo de batalha, sendo que Deus estaria com eles, por medo de enfrentar algumas outras nações? Puderam declinar, puderam não cumprir a obra de Deus. Quantas vezes nós hoje, nos nossos dias, nós sabemos que o ser humano ele é dessa forma.
Quando nós olhamos e vemos a situação com os olhos humanos, o que nós vemos são dificuldades. São coisas que parecem que nós não somos capazes de enfrentar, de vencer. E realmente há coisas que não podemos vencer. Não conseguimos com nossa própria força fazer ou vencer tal situação. Mas há um que pode tudo. Há um Deus que pode todas as coisas. Ele é um Deus do impossível, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso e Ele luta por nós. Se nós não conseguimos com nossa própria visão limitada, com nossa força limitada, mas nós dependemos dEle, nós nos entregamos a Ele, nós confiamos nele, o que nós não podemos fazer, amados? O que nós não podemos cumprir se é um decreto de Deus? Deus havia dado aquela terra para aquelas pessoas. O que eles precisavam fazer era somente confiar no Senhor, confiar na palavra do Senhor. Mas por medo, por acreditar na sua limitação, por ver a situação com os olhos humanos, com os olhos carnais, eles não conseguiram e naquele momento não herdaram, não conquistaram aquela terra, a terra de Canaã, uma terra que emana leite e mel. E o que nós vemos acontecer é de 12 pessoas, são 12 pessoas. Elas adentraram, elas viram as maravilhas. E daquelas 12, 10 pessoas, elas criaram dificuldade, elas viram a dificuldade, só observaram a dificuldade. O que era difícil para um homem. Mas 2 daquelas pessoas, elas creram na palavra de Deus. Elas confiaram no Senhor. E tanto é que Caleb, o texto nos diz que Caleb faz calar todo o povo. E ele tenta animar aquele povo, falar, vamos nos levantar, vamos com animosidade, vamos animados, vamos conquistar essa terra, porque ela é nossa. Deus deu ela para nós. Ela não é desse povo que habitou essa terra, mas ela é nossa. E nisso a gente vê como é difícil nós darmos ouvido à maioria, né? Em sociedade nós cremos que a maioria, ela sempre tem razão, né? Quando um grupo de pessoas, seja maior que for, ela tem um entendimento, ela tem um convencimento, ela tem uma ideia, essa ideia dessa maioria, ela tende a ser mais forte, ela tende a vencer, mas nem sempre a maioria, ela tem razão. Nesse caso aqui nós vemos apenas 2 pessoas, Josué e Caleb, que acreditavam no Senhor, que creram na promessa do Senhor e queriam ali levar o povo para conquistar essa promessa. Então o povo que tinha tudo para herdar, para conquistar naquele momento a promessa do Senhor, a glória do Senhor para aquele povo estava na frente deles. Mas eles, por medo, por limitação de sua visão humana, eles não tiveram coragem. E a consequência disso foi que Deus não viu naquele povo capazes de herdar aquela terra. Eles não eram dignos. Tanto que nós vamos ver na história que apenas 2 pessoas dessa geração adentraram aquela terra, né? Justamente as pessoas que estavam a favor de conquistar. Então isso nos mostra que quando nós não confiamos no Senhor, quando nós não cremos na promessa do Senhor, nos milagres de Deus, não confiamos verdadeiramente no Senhor, nós estamos perdendo a oportunidade de desfrutar da sua glória, de desfrutar das suas bênçãos, porque Ele é poderoso, Ele pode fazer. E muitas vezes nós perdemos de ver as bênçãos de Deus sendo realizadas na minha vida, porque eu não confio plenamente em Deus. Não confio plenamente, eu tento resolver por minhas próprias mãos, por minhas próprias forças, ou às vezes eu limito o poderio de Deus
o trabalhar de Deus na minha vida, porque eu quero conquistar com minhas forças, eu quero conquistar do meu jeito, eu não confio que o Senhor ele vai agir, eu não tenho essa confiança. E quando isso acontece, nós perdemos de receber essas bênçãos. Estava tudo pronto ali, amados. Engraçado que quando nós lemos a história, nós não vemos Deus ordenar eles adentrarem, invadirem e conquistarem naquele momento. A ordem apenas era que eles tomassem nota e conhecessem o terreno, não é verdade? Apenas conhecessem. Conquistar era outra história. Até parece que Deus ali está testando aquele povo. Não, vamos ver se eles realmente estão comigo, eles estão crendo na minha promessa. E o que se demonstrou foi bem diferente. E o que aconteceu depois? Aquele povo, eles foram impedidos de entrar, foram condenados, se assim podemos dizer, de caminharem e rodearem o deserto, até que toda uma geração viesse a padecer, para que uma nova geração mais digna, uma nova geração madura espiritualmente, que fosse realmente conquistar aquela terra. Isso nós vamos ver no futuro. Então, se não há em mim a crença de que Deus ele é poderoso, a confiança de que Deus trabalha em minha vida, a visão de que é Ele quem vai estar favorecendo as circunstâncias, é Ele que vai estar no controle, eu perco de ter esse auxílio, esse cuidado do Senhor. Porque quando nós temos a confiança no Senhor, nada vai nos atingir, nada vai nos amedrontar. Nós vamos estar confiantes nele, certos da vitória. Porque foi assim que aconteceu com Davi, por exemplo. Davi, na sua juventude, ele pequeno, em que o povo ali estava com medo de enfrentar aquele gigante, Davi, ele confiou no Senhor. Ele teve ousadia no Senhor naquele momento. Quem é esse incircunciso? Quem é ele para se levantar contra o Deus de Israel, o Deus verdadeiro? E quando Davi ele acredita que Deus está com ele, que Deus é poderoso, ele vai, enfrenta aquele gigante e ele vence aquela batalha, amados. Naquele momento, talvez o que precisava para aquele povo era somente demonstrar confiança no Senhor, porque assim eles iriam conquistar naquele momento, naquela hora, aquela terra, aquela promessa, o milagre de Deus. Então o que nós precisamos fazer é exercitar essa confiança no Senhor. Estarmos crendo que Ele pode fazer muito mais em minha vida, muito mais do que eu acho, do que eu penso, do que eu posso imaginar. É Ele que opera. Mas quando eu me coloco, eu me limito, eu por medo não consigo acreditar, não consigo ter essa confiança em Deus, eu estou perdendo de obter essas bênçãos. Estou perdendo de estar na presença dEle. O Senhor, Ele preparou o melhor para aquele povo. A promessa de Deus foi o melhor, era uma terra que emanava leite e mel. E quantas bênçãos Deus nos prepara e nos coloca em nossa frente, nos coloca à nossa disposição. Mas se é algo que Deus ele proporciona, nós precisamos conquistar. Nós precisamos buscar. Porque na nossa mentalidade humana, nossa crença carnal, nós queremos tudo muito fácil, né? Quem aqui não gosta de uma facilidade, né? De receber o prato na mão, né, mãe? Minha mãe, às vezes, ela trazia o prato para mim, prontinho, bonitinho, quentinho. Era maravilha, não precisava fazer esforço nenhum. Mas a partir do momento em que eu cresci, em que ela viu que não precisava mais fazer isso, minha irmã até fica com inveja, eu sei. Mas à medida que eu cresci, que não precisava mais fazer isso, eu que tive que fazer meu prato. Do contrário, eu não ia obter meu alimento. Ela não ia fazer. E nem precisava.
Então, se nós temos algo, se nós temos uma bênção que é nos dada, que é nos proporcionada, nós precisamos conquistar. Nós precisamos batalhar para que isso aconteça, para que seja realizado, amados. Né? Eu estava alguns dias, vendo uma entrevista de um homem brasileiro. Ele é muito rico, né? Ele obteve sua riqueza fazendo cursos de inglês. O nome dele é Flávio Augusto. E ele contando como foi a sua trajetória. E nessa entrevista ele falando, né, que hoje as pessoas que veem ele realizado, né, ele é dono de várias empresas, dono de time de futebol. Ele vê ele hoje realizado, imaginou que ele sempre teve dinheiro, que ele sempre foi, vamos colocar nos termos cristãos, sempre foi abençoado, digamos assim. E ele contando sobre isso, ele fala que a sua vida, o seu começo, né, do seu empreendimento, foi com bastante dificuldade. Foi debaixo de vários nãos, né? Se hoje alguém que fosse empreender da forma que ele empreendeu na sua época, e com tanta desmotivação, com tantos nãos que ele recebeu, dificilmente hoje alguém se manteria, alguém continuaria tentando, continuaria insistindo. Porque quando nós olhamos de fora, nós imaginamos que aquela pessoa ela já conquistou aquilo muito fácil. Mas não, ela teve que trabalhar, e muito. Teve que receber vários nãos, teve que insistir, teve que perseverar. E quando nós nos deparamos com tal dificuldade, com uma certa dificuldade, às vezes o que nós fazemos é desistir. E às vezes o que Deus quer fazer, o que Deus quer ver em nossas vidas, é essa perseverança, é essa confiança nele, para que a obra dele, a promessa dele, ela venha se realizar em nossas vidas. Se nós formos olhar para a nossa vida, para o nosso ministério hoje, nós vamos lembrar de tantas dificuldades que nós passamos. Hoje nós olhamos, nós vemos a igreja ela bonita, né? Bem equipada, né? Uma iluminação maravilhosa, é tudo muito lindo. Mas nem sempre foi assim. Na sexta-feira nós estávamos falando disso. Nem sempre foi assim. Nós passamos por momentos difíceis, passamos por momentos de dificuldade, principalmente quando o nosso querido pastor Guedes, ele teve que ir embora. Nós sentimos com isso. Mas para aqueles que se manteram fiéis, para aqueles que perseveraram na obra, que acreditaram que a obra ela não iria acabar, estão vendo hoje o milagre que está acontecendo nessa igreja, irmãos. As coisas que nós conquistamos aqui, apesar de sermos pequenos, nós estamos fazendo tantas coisas, nós estamos conquistando tantas coisas, porque há pessoas aqui que acreditam, que confiam no Senhor, que não tem o seu medo, a sua visão limitada, sendo como maior, mas mantendo a sua visão, a sua crença, a sua fé em Deus. E é dessa forma que Deus tem trabalhado em nosso meio. Nós falamos aqui a respeito dos banheiros, né? Nós tivemos a contribuição dos irmãos. Isso só foi possível porque nós acreditamos nisso. Acreditamos que poderia ser feito e foi feito. Hoje, o mais motivado aqui para esse empreendimento foi o Josué, né? Ele que começou, ele que idealizou, ele que esteve às vezes à frente, motivando. Não é à toa que é um Josué. Assim como nós vemos o Josué da Bíblia, foi um dos que não descredibilizou o projeto de Deus, mas confiou, né, Josué? Confiou. E hoje, graças a Deus, nós estamos vendo a realização. Que Deus é bom, amados. Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. Então, quando nós não exercitamos essa confiança em Deus,
nós mantemos a nossa visão limitada, na limitação humana, nós não vemos o realizar de Deus em nossas vidas. Aquele povo, quando não aceitou, ou por medo, eles não quiseram dar continuidade nesse projeto de Deus. Eles perderam essa oportunidade de entrar e herdar aquela terra. O que Deus fez foi fazer com que eles andassem, caminhassem, eles rodeassem o deserto, até que aquelas pessoas, uma nova geração fosse levantada, e uma nova geração herdasse, pudesse conquistar aquela terra. E o deserto, nós sabemos que é um lugar hostil, um lugar difícil, um lugar que a vida em si, ela se torna muito complicada. Não é toda espécie de animal que vai conseguir se manter vivo no deserto. Mas o deserto, como nós vemos e nós temos visto na Bíblia, também é um local, é um lugar de preparo, é um lugar de preparação, e que nós somos fortalecidos. Nós somos colocados em dificuldade para que nós aprendamos com isso, creiamos nisso, nos sintamos e nos mantenhamos cada vez mais focados no Senhor, cada vez mais dependentes de Deus. Jesus, por exemplo, no seu início de ministério, ele foi levado, ele foi conduzido ao deserto. Ele foi colocado em dificuldade para ser tentado. E Jesus foi tentado de diversas formas. Imagine nós, seres humanos, carnais, com nossas dificuldades, nossas limitações, estarmos num lugar hostil, num lugar difícil, sem comer, sem beber, em um jejum muito severo, sendo tentado a todo momento pelo inimigo. Quantos de nós estaríamos firmes? Quantos de nós não cairíamos na tentação? Mas graças a Deus, Jesus, ele venceu. Ele venceu não só aquela tentação, mas ele venceu a própria morte, por amor de mim, por amor de você, para que nós pudéssemos estar firmes no Senhor, estarmos guardados no Senhor, para que nós tivéssemos um dono. Jesus, ele saiu mais forte daquele lugar hostil, daquela dificuldade. E aquele povo, aquela nação que se levantou após esse período no deserto, ela também se levantou mais forte. E assim, dessa forma, eles puderam vencer. Eles puderam conquistar aquela terra, conquistar a promessa do Senhor. Então, quando nós estamos em dificuldade, quando nós estamos passando por um deserto, é um momento de não fraquejar, de achar que Deus, ele não está trabalhando, porque é nesse momento que Deus está te fortalecendo. Deus está trabalhando na tua vida para que você seja fortalecido, para que você lá na frente seja digno de desfrutar das bênçãos dele, da glória de Deus, das promessas de Deus em nossas vidas. É esse trabalhar de Deus, amados. Por isso que para o mundo isso parece loucura, mas para o cristão, para o crente, isso faz todo sentido, porque nós conhecemos a natureza de Deus, nós conhecemos como Ele trabalha, nós sabemos o seu operar. É Deus que faz, Deus que opera. E quantas vezes nós, por não confiar, né? Porque o que nós queríamos, na verdade, era ter ciência do que viria a acontecer no futuro, né? Nós humanos, quando nós temos certa dificuldade, nós queremos saber quando é que isso vai acabar, quando é que isso vai ter fim, né? Nós queremos saber do futuro. Aí eu pensando nisso, eu estava lembrando de um desenho que assistia na infância, que era os Thundercats. E ali um personagem, ele tinha uma espada justiceira, né?
O nome da espada, a espada justiceira, e com essa espada ele tinha um auxílio de ter a visão além do alcance. E essa visão além do alcance proporcionava àquele personagem a ele ver certos flashes do futuro, a ele ver grandes distâncias. E muitas vezes o que nós queremos é ter esses flashes, saber o que vai acontecer. Mas imagine comigo, se isso fosse possível, se isso fosse acessível para aquele povo, será que eles estariam saindo do deserto lá atrás? Será que, sabendo de tudo que eles passariam, que eles sofreriam para conquistar, para ser o povo de Deus, será que eles teriam saído? Eles mesmos demonstram que isso não aconteceria, porque várias vezes, inclusive nesse episódio, eles quiseram e desejaram voltar ao Egito, voltar àquela terra, voltar a ser escravo, a viver na servidão. Isso não aconteceu só uma vez, várias vezes isso aconteceu. Mas Deus, Ele é soberano, Ele conhece toda a história. A Bíblia nos diz e nos conta e nos mostra um Deus que Ele é o mesmo antes, Ele é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. E eu gosto de pensar nisso e imaginar como é que Deus faz isso. Como é que em sua onipresença isso é possível? Porque nós já vimos aqui que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós estamos limitados ao tempo Cronos, enquanto Deus, Ele vive no tempo Kairos. Não funciona da mesma forma, mas eu gosto de imaginar que Deus, Ele tem acesso, Ele pode ver. Imagine um telão gigante, né? Ele vê toda a linha do tempo, de todo mundo na sua frente. Enquanto Deus, Ele está trabalhando nessa linha do tempo, nesse local, Ele também está trabalhando lá na frente, em outro local da história. Enquanto Ele está trabalhando com Moisés aqui, Ele está trabalhando no presente, na minha e na tua vida aqui. E futuramente também Ele está trabalhando. Percebe como funciona a onipresença? Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo eternamente no futuro, porque Ele é poderoso, é maravilhoso. E quando nós temos essa confiança no Senhor, nós obtemos essa confiança no Senhor, as nossas limitações, elas são quebradas, elas são ínfimas, porque nós não estamos acreditando e crendo em algo terreno, em algo que é humano, em algo que é limitado, mas nós acreditamos que é algo que é poderoso. Ele é dono de todo o poder, e é nisso que é manifestado a nossa fé. A nossa fé, ela é manifestada não no que nós podemos ver, podemos fazer, mas ela manifesta naquilo que nós cremos. Se nós olharmos a definição mais maravilhosa do que é fé, nós vemos ainda hoje lá em Hebreus 11, no verso 1 já diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, e ela nos dá convicção de coisas que nós não vemos. Nós não podemos ver o futuro, nós não sabemos o que vem, o que virá em nossas vidas no futuro, mas Deus, Ele sabe. Nós não estamos vendo a bênção do Senhor lá na frente, mas nós já cremos que ela já foi realizada, porque é nisso que é manifestada a fé. Então aquilo que você deseja para a sua vida, o que você tem orado, que você tem buscado ao Senhor, creia que Deus pode fazer, creia, porque isso é manifesta a nossa fé, creia porque Ele sabe como será lá na frente, Ele conhece o teu coração, conhece o desejo do teu coração, Ele sabe qual é o melhor para você, Ele tem realizado coisas na minha, tem realizado coisas na tua vida, que irão se concretizar lá na frente, que serão testemunhadas, que serão vivenciadas por nós. A nossa limitação não está naquilo que nós cremos.
A nossa limitação, ela está naquilo que nós, pela força humana que nós achamos que temos e tentamos fazer com a nossa força, com a vontade humana. Mas o que deve prevalecer na minha vida é a vontade de Deus. Essa confiança em Deus é o que vai fazer com que eu desfrute das bênçãos dele. E dessa forma, queridos, nessa fé genuína, nós não precisamos ter ideia de todo o plano, conhecer todo o plano, mas à medida que eu creio que Deus ele está no controle, eu descanso o meu coração, crendo que Ele tudo fará, que o mais Ele fará, e dessa forma eu não estarei numa situação em que eu fique abatido, em que eu me decepcione com Deus, porque se eu estou guardado nele, se eu estou guardado crendo que o mais Ele fará, que Ele é poderoso para fazer, e estarei confiando nele, é Ele que vai sondar o meu coração, é Ele que vai cuidar de mim, e aquilo que é meu desejo, que eu estou buscando pela minha força, mas não é desejo de Deus, será alterado, será plantado em mim, será encorajado em mim aquilo em que Deus quer para a minha vida. Estaremos então alinhados com a vontade de Deus. Não vai herdar em nós a vontade humana, mas vai herdar em nós a vontade de Deus. Confiantes que Ele é poderoso. E o que nós vivemos hoje é esse evangelho. Esse evangelho de fé. Esse evangelho de amor. Que se nós formos comparar, o que nós temos hoje em dia é exatamente algo semelhante ao que aquele povo ele passou. Nós que fomos resgatados do mundo, resgatados do pecado, da condenação, o que nós esperamos é que Jesus venha em glória e leve o seu povo para Canaã celestial, para a glória eterna, para vivenciar a glória do Senhor, experimentar a glória do Senhor. E o que nós fazemos hoje, o que nós acreditamos hoje, vai interferir no que nós vamos experimentar nesse dia. Porque para aqueles que não acreditam no Evangelho, para aqueles que não confiam no Senhor, para aqueles que não recebem do Senhor e reconhecem Ele como o único Salvador, não poderão herdar essa terra, não poderão ver essa terra. E dessa forma estão agindo como aqueles 10 outros espias que criaram dificuldade naquilo. Mas para nós que recebemos o Senhor, para nós que recebemos essa mensagem de amor, que reconhecemos que a salvação ela é única e exclusivamente por intermédio dele, nós vamos ver, nós vamos ser separados, assim como Caleb e Josué, eles puderam adentrar aquelas portas, puderam conquistar junto com aquele povo, nós poderemos também desfrutar e ver a glória do Senhor. Poderemos receber essa bênção. E o que Deus pede para nós é que nós estejamos fiéis a Ele, estejamos confiantes nele, exercendo a nossa fé nele, crendo que Ele é poderoso, crendo que Ele pode fazer, que Ele tem feito em nossas vidas. Então mantenhamos, exercitamos essa vontade, essa vocação de estarmos sendo guiados pelo Senhor, guiados pelo Espírito Santo, no centro da vontade de Deus, cumprindo o seu propósito, o seu chamado, não criando dificuldade, não enxergando a situação com visão humana, mas vendo através do Espírito, vendo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E assim nós vamos chegar naquele dia fortalecidos. E como Josué, como Caleb, ele chama aquele povo,
alegremente, animosamente, envolvidos na presença, para que possamos ser dignos de estarmos na presença dele. Amém, queridos? Essa mensagem de Deus para essa noite, a mensagem para que nós venhamos cada vez mais nos envolver com a obra de Deus, envolver com os propósitos de Deus, envolver na vontade de Deus, porque só assim nós estaremos blindados contra qualquer outra força que não seja dele, que não venha dele, mas fortalecidos e unidos, para que a vontade dele e o poder dele seja exercido e seja trabalhado em nossas vidas. Amém? Que os irmãos recebam essa mensagem, que o Espírito Santo venha cada vez mais falar aos nossos corações. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor.